Muito bom dia, amanhã de domingo e continuamos com Viva Mais Flashback. Dê só uma olhada nos destaques desta semana. Dicas para as mamães saberem os benefícios da posição correta na hora de amamentar. Pole dance para homens, por que não? Veja também mães sociais, já ouviu falar? E ainda, a receita da semana é trouxinha de peito de peru, imperdível, viu? O Viva Mais Flashback está só começando. Olha só que interessante. Você sabia que existe relação entre a amamentação e a saúde bucal do bebê? Veja agora como a posição correta no ato de amamentar pode influenciar o desenvolvimento motor bucal e os hábitos bucais da criança. Bom dia! No Viva Maternidade de hoje, vamos conversar sobre verticalização da amamentação. Todos conhecemos sobre a importância fundamental da amamentação para a saúde da criança. É através dela que o bebê recebe os principais recursos de nutrição, de imunidade, que permitem o seu crescimento com saúde. Mas um ponto igualmente importante e frequentemente esquecido é a posição da amamentação. Porque além de atuar na área nutricional, afetiva e imunológica, a amamentação é responsável por ativar, por estimular na criança os músculos que são responsáveis pelo desenvolvimento da boca, do nariz e da face da criança. Amamentar é um ato importantíssimo para que esses músculos comecem a ganhar força e moldar o desenvolvimento correto dos ossos da face. Nessas imagens, vocês conseguem perceber a diferença na movimentação que a criança executa quando amamenta no seio da mãe ou quando utiliza mamadeiras. A movimentação dos músculos é completamente diferente e isso afeta a forma como os ossos da face e, consequentemente, os dentes vão se posicionar. Porém, não é apenas a amamentação no seio materno que já garante todos esses benefícios. A posição que o bebê se encontra na mama, a posição no ato da amamentação, ela é fundamental para que esse desenvolvimento aconteça de maneira correta. Nessas imagens aqui, nós vemos duas mães com bebês em posições diferentes. Devemos sempre preferir a posição vertical, porque assim a criança consegue manter um eixo vertical adequado ao longo de todo o seu corpo e ela utiliza da própria ajuda da gravidade para deglutir. Lembre que o bebê nessa fase ele está aprendendo todos os seus movimentos, ele não sabe deglutir ainda corretamente e a posição vertical ajuda nesse sentido, porque a boca do bebê fica presa adequadamente numa posição correta em relação à mama e os seus movimentos, tanto para a ordenha, quer dizer, para o ato de sucção, para sugar o leite da mama e para degluti-lo, acontece de maneira mais adequada. Na posição vertical, o leite que é deglutido pela criança vai muito mais facilmente pelo trato digestivo. A criança que está deitada ou em outras posições tem mais dificuldade nessa deglutição. São aqueles casos em que a criança vai ter fome logo em seguida, depois da mamada, porque ela mama, mas ela não engole todo o leite que ela conseguiu sugar. Esse leite pode ir para o ouvido, é uma das principais causas para as infecções de ouvido nessa idade. A criança que está na posição deitada, ela engole o ar junto com o leite, então ela vai ter uma tendência a produzir muito mais cólicas e ela vai ter um intervalo entre as mamadas muito mais encurtado. Então acaba deixando a mãe mais cansada, essa criança vai chorar com mais frequência e vai ter o seu sono interrompido por conta dessas intercorrências. Se a criança é posicionada de maneira vertical no seio da mãe, todos esses problemas são minimizados e o aproveitamento da mamada acontece de maneira mais adequada. Se nós observarmos na natureza, essa posição ela é instintiva do ser humano. Observem essas índias que têm como de maneira instintiva e natural a posição vertical das crianças. Não só nós, seres humanos, mas praticamente todos os mamíferos também adotam na natureza essa posição vertical. Então observem também nessas imagens como a pega da boca do bebê no seio acontece de maneira muito mais correta e natural quando a criança é colocada nessa posição vertical.
Então essa foi a dica que nós trouxemos hoje sobre a posição vertical para a amamentação. Reforçamos que as mamães e os papais façam todos os esforços que tiverem ao alcance para propiciar esse benefício tão importante para o desenvolvimento da saúde, para o desenvolvimento do crescimento facial e dentário adequado para a sua criança. Então, todos os esforços na saúde hoje em dia devem estar sempre voltados para a prevenção. E nenhum ato é mais poderoso na prevenção do que a amamentação. Espero que ponham em prática essas sugestões e aproveitem esse momento único e transformador na vida da criança, do papai e da mamãe. Espero nos encontrar em novas oportunidades. No próximo bloco, você já ouviu falar em mães sociais? E mais, a receita de hoje é de comer rezando, trouxinha de peito de peru. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Estamos de volta e agora vamos de emoção. Todo mundo sabe que a maternidade tem alegrias e desafios. Se cuidar de um filho não é fácil, imagine de 2, 4, 6. Essa família numerosa é a realidade das mães sociais. Mulheres que se dedicam a cuidar de crianças e adolescentes abrigados em instituições de acolhimento. Jovens que por algum motivo perderam os vínculos familiares. Prepare o coração para fortes emoções. Olhando assim, parece um dia comum com crianças espalhadas aproveitando a diversão no parque. Seria realmente comum se não se tratasse de uma família numerosa, ou melhor, 2 famílias numerosas em um dia de lazer. E para cada família dessa, uma mãe social. Ser mãe social é ser mãe. Você é mãe só porque tem essa caricatura de social. Mas eu acho que não seja diferente de uma mãe que tem amor, uma mãe que dá carinho, uma mãe que dá aquele amor, aquela coisa para o filho, entendeu? Só porque a gente não serve isso, é social, mas eu não me sinto uma mãe social, eu me sinto mãe deles, dos meus meninos, eu me sinto mãe. Mesmo muitas não sendo mães, de fato, no sentido biológico falando, mas elas são mães afetivas, ou seja, são a mãe do coração. Então está para além, enquanto algumas, por suas razões, abandonam ou se sentem limitadas, elas estão abertas para poder dar amor, e orientar e educar para a vida. Quem aí já imaginou ser mãe por profissão? Pois é, mãe social ou cuidadora residente é uma profissão regulamentada por lei e remunerada com direitos e deveres. As mães sociais são responsáveis por toda a organização do lar e pelo desenvolvimento e saúde das crianças e adolescentes nele abrigados. Elas lavam os pratos, tiram a roupa do varal, fazem a comida, varrem a casa, arrumam os quartos, auxiliam nas tarefas escolares, levam à escola, ao médico, enfim, elas moram na casa, só têm 2 dias de folga na semana e cuidam de tudo que tem na rotina de uma mãe. A psicóloga Fernanda Macedo explica que o fato de ser uma atividade remunerada não anula e muito menos diminui o valor dessa ação para esses jovens que tiveram seus vínculos familiares rompidos. Quando elas entram no serviço, elas entram de fato em busca de um emprego. Mas adentram no serviço e conhecem aquelas crianças e se apaixonam, porque elas começam a perceber que para eles ela é muito especial. Então acaba que o salário existe, é uma profissão regulamentada, a gente precisa disso, a gente precisa reconhecer, então ela tem todos os direitos trabalhistas, ela é cobrada como tal enquanto funcionária, mas existe uma questão da vinculação que a gente não consegue explicar na questão trabalhista, que ocorre de coração para coração. E você percebe a vinculação, que é genuína, a vinculação de quem viveu no dia a dia junto, quem olhou no olho um do outro, quem dormiu junto, quem sabe que cuidou de uma febre, que foi a referência. E eu acho que essa é a palavra de ordem, elas são referência. A figura da mãe social teve origem com a modalidade de acolhimento Casa-Lar, criada pelas Aldeias Infantis SOS, uma organização não governamental internacional e presente no Brasil há 50 anos. Esse tipo de instituição é diferente de um abrigo convencional. A proposta é desenvolver nas crianças vínculo e identidade familiar. Para isso, as mães sociais são preparadas,
e analisadas. A gente sempre conversa com elas no início e diz assim, olha, é para além de uma profissão, é uma missão, né? A pessoa realmente precisa ter, estar disposto, né? Ter o amor para ofertar, né? E é isso que a gente nota nessas cuidadoras, né? Esse amor, né? Esse amor de mãe, né? Esse amor que acolhe, esse amor que vai ressignificando a vida deles. Então essas mulheres realmente estão abertas afetivamente. Uma das adolescentes, que já passou por vários abrigos, sabe bem a diferença de estar numa casa-lar. Ela conta que se sente muito mais acolhida. Um abrigo fica muito livre, deixa as pessoas soltas, não quer saber de nada. A casa-lar não, a casa-lar quer saber de você e dar carinho e amor. É como uma família? Como uma família. O perfil das mães sociais varia muito, mas elas costumam ser mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas, sem filhos ou com filhos maiores de 18 anos. Ivânia, por exemplo, tem um filho de 18 anos e é divorciada, mas é mãe social de 6, 2 crianças com necessidades especiais, um bebê de 7 meses e 3 adolescentes. A rotina é puxada, mas segundo ela, ser mãe social é muito mais que um emprego. É uma doação, é abdicar de uma vida como você faz, como o papel de mãe mesmo. É abdicar de uma vida em prol daquelas crianças que você vê crescendo, que você vê desenvolvendo, que você vê adquirindo conhecimentos diferentes da vida deles. E isso é muito gratificante. Perguntei a Ivânia se ela já foi criticada por escolher esse caminho de abdicar de pontos importantes da vida pessoal para se dedicar quase que exclusivamente às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Por amigos, sim. Por família, não. Pelo contrário, algumas vezes até eu pensei, dizer assim, eu podia sair. Aí o meu pai dizia assim, por que? Se você gosta disso, por que você vai sair? Aí eu volto, aí eu disse, não tem que sair, tenho que ficar. O vínculo que se cria entre mães e filhos na casa-lar é tão forte e verdadeiro que dá para perceber inclusive em situações corriqueiras do dia a dia. Eu estava de folga na quinta, voltei no domingo, onde o menino estava completamente febril. Quando me viu no portão, Ivânia! A alegria do mundo. Alegria. Quando ele me vê assim, é como se ele estivesse vendo. Aí assim, a gente vai. A mãe mesmo, né? Mãe. A gente não consegue, se o colégio liga reclamando, a gente vai lá de unhas e dentes, defender o espaço. Nos dias de folga da mãe social, quem assume as responsabilidades da casa e os cuidados com as crianças é a mãe substituta, chamada de tia pela garotada. Maria Vanessa é solteira, não tem filhos e esse universo surgiu primeiramente como uma oportunidade de emprego. Quando surgiu essa oportunidade, né, da prefeitura contratando pessoal, né, para ser uma mãe substituta para as crianças e adolescentes, aí foi quando minha irmã indicou logo eu. Olha, Vanessa, vá que você leva jeito para a criança, tem maior paciência, muito paciência, brincalhona. Aí eu na hora não fiquei meio assim, né, com vergonha, sem jeito. Aí eu fui, né, fiz aquela entrevista e tudo, aí me explicaram como é o serviço, né, como cuidar de crianças, adolescentes, né, os maus tratos e tudo mais. Aí eu fui quando eu acho que eu levo jeito, né? Hoje ela tem outra visão. Diz que ser mãe substituta mudou a vida dela. Essas crianças me trouxeram mais alegria, né? Fez-me assim olhar uma visão da vida diferente. Que apesar de tão poucos que ele tem, a vida foi tão assim um pouco difícil, eles ainda tentam mostrar o outro lado da vida, né? Pra gente que fica reclamando muito da vida, eles foram a diferença e trouxe essa diferença pra mim. E com isso eu mudei. E quando eu venho pra cá, quando eu vejo essas crianças correndo atrás, tia, é uma emoção muito grande. Magna Simone, apelidada carinhosamente de Mama pelos filhos, é casada e tem uma filha biológica de 20 anos. É mãe social de 6 também.
A mais velha, aquela que falou no início da reportagem, tem 16 anos e o mais novo tem 5. Para mim, que eu queria muitos filhos, eu me sinto bem realizada. Hoje, quando eu vou deitar, eu agradeço. Papai, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque eu questionava, papai do céu, porque eu só tinha uma filha, eu queria mais um filho. E eu perdi meu útero cedo, então eu questionava, porque eu queria mais filhos. E hoje eu tenho 6 filhos. Mama conta um pouco da rotina da casa com filhos de faixas etárias tão diferentes. A rotina da gente é uma rotina simples, de casa mesmo. Café da manhã a gente tem os nossos bate-papo, no almoço, no jantar. O jantar é que é o fechamento do dia. No jantar a gente conversa de tudo. Eu converso de tudo com meus filhos. Eu tenho meus filhos, eu não quero esconder nada para meus filhos. A gente fala de tudo. Tudo sobre tudo. Aí eu pergunto como foi o dia no colégio, como foi no curso que está fazendo, se está gostando, se não está gostando, se tem algum paquera, alguma coisa, vamos conversar, a gente fala de sexo, a gente fala tudo. Em meio a tantas histórias de família, tem uma que marcou a Mama pra valer. Eles caladinhos chamaram a equipe técnica, no tempo era aldeias, e fizeram tudo bem escondidinho. E eu juro para você, eu não percebi nada. Até porque uma noite antes eu levei eles todos a gente fomos todos à pizzaria, fomos ao cinema, depois a gente foi à pizzaria. Então eu achei que ali era a comemoração do meu aniversário. Mas não era só aquilo. E eles conseguiram me enganar dentro de casa. E entrou um bolo. Entrou tudo, bolo salgado, tudinho. E naquele dia eu estava bem triste assim, entendeu? Estava bem triste porque minha menina não tinha me ligado ainda. Quer dizer, minha filha, que nasceu minha biológica, não tinha me ligado. E meus filhos já estavam preparando tudo. Para mim, eu não percebia. Então, para mim, aí foi bem marcante mesmo. Eu jamais vou esquecer o que esses meninos fizeram. Eu fico me perguntando o que acontece com essas mães quando os jovens completam 18 anos e deixam a casa-lar para seguirem a própria vida. Ou ainda retornam para a família de origem, ou mesmo vão para uma família substituta, no caso da adoção. Como é que fica o coração dessas mães, hein? Sim, porque fácil não é não. É como assim, seu filho ficou maior, seu filho seguiu a vida, você vai visitar, você vai encontrar com ele. É isso. É a mesma coisa, não muda, a gente continua, só faz, é uma continuação. Vai ser sempre assim, eu vou ser sempre aquela mãe, que eles dizem, rabugenta, que vou estar ali em cima, procurando, saber como é que tá, como é que não tá, entendeu? É coisa mesmo, mãe e filhos que saíram de casa para seguir suas próprias vidas. E a mãe ali, né, fazendo as visitinhas de dia de domingo, né? Ela é um amor para mim, porque ela me dá carinho, sabe quando eu tô triste, sabe quando eu tô alegre, sabe quando os outros também estão tristes. É tudo uma família só. Bom dia! No Culinária Saudável de hoje, vamos apresentar uma receita de trouxinha de peito de peru agridoce. Anote os ingredientes. Fatias de peito de peru. Fatias de banclê. Creme de requeijão cremoso com creme de leite. 100 gramas de ameixa. 120 gramas de tomate seco, 50 gramas de azeitona, 150 gramas de queijo mussarela de búfala temperado, 50 gramas de damasco, 120 gramas de queijo parmesão ralado, 100 gramas de geleia de damasco. Agora que vocês já anotaram os ingredientes, vamos ao preparo da nossa receita. Primeiramente, nós vamos untar a forma que vamos trabalhar. Agora que untamos nossa forma, vamos expor o peito de peru defumado sobre a forma.
procure acomodar o peito de peru de forma que faça uma trouxinha. Vamos colocar agora nossas fatias de banclê. Reserve sua forma já disposta com o peito de peru defumado, vamos preparar agora os nossos recheios. O recheio 1, à base de ameixa, azeitona, tomate seco e a mussarela de búfala. Nesse momento vamos misturar os nossos ingredientes para formar o nosso primeiro recheio. Tempero a gosto. Aqui é um mix de pimenta branca, pimenta calabresa, pimenta rosa, limão pepper. O primeiro recheio já está pronto, agora vamos para o preparo do nosso segundo recheio. Geleia de damasco e nosso damasco. Vamos agora misturar. Nosso segundo recheio já está pronto. Agora vamos para a montagem da nossa receita. Vamos dividir as trouxinhas com 2 recheios. Como fizemos os 2 recheios, vamos usar 6 para o recheio 1. Agora vamos para o nosso segundo recheio. Aqui é o nosso creme que vamos colocar em cima do nosso recheio, que é o requeijão cremoso e o creme de leite. Para finalizar a nossa receita, vamos colocar o queijo. Como dividimos a nossa receita com 2 recheios, para o primeiro recheio que utilizamos o tomate seco, a azeitona e a ameixa, vamos colocar o queijo de mussarela de búfala. Agora para o nosso segundo recheio de damasco e a geleia de damasco, vamos utilizar o queijo parmesão. Agora, finalizada a nossa receita, vamos levar ao forno por 15 minutos a 180 graus. Então, chegamos ao final da nossa receita. Agora vamos desenformar a nossa trouxinha de peito de peru. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam em casa e até a próxima oportunidade. Gente, só comendo para saber o tanto que isso é bom. E o melhor, saudável. A seguir, pole dance para homens. Sim, por que não? Não saia daí, o Viva Mais Flashback volta já já. Estamos de volta e agora vamos de movimento, de atividade física. Pole dance, certamente você já viu várias mulheres deslizando por aquelas barras com muita sensualidade e técnica. Pois bem, os homens também estão aderindo à atividade e se surpreendendo com os benefícios. Veja só. É muito comum o pole dance ser associado a uma dança sensual praticada por mulheres que querem seduzir homens. Mas essa ideia vem sendo quebrada por pessoas que adotaram a prática como esporte, inclusive eles, os homens. É o caso de Juan, que encontrou na atividade uma maneira diferente de exercitar corpo e mente. O pole ele difere das outras atividades porque ele consegue trabalhar toda a musculatura, todos os grupos musculares numa única atividade e é feito tudo de forma muito lúdica, é muito divertido, então não tem aquele caráter maçante da musculação, da academia, você consegue brincar e na verdade fortalecer. Ele também me chamou muita atenção porque ele respeita muito a qualidade corporal do indivíduo que o pratica, então a limitação do pole é o próprio corpo do atleta. Você vai se desenvolvendo conforme suas próprias limitações, então não existe aquela questão de ser forte para poder fazer. Você faz para se tornar forte e melhorar cada vez mais e traz sempre um benefício a mais, é um desafio à própria execução. Então não tem monotonia na aula de pole dance, é sempre um desafio maior. A professora Karine Ribeiro reforça que o pole vem sendo reconhecido sim como atividade física. Hoje em dia o pole é visto como esporte e tem até campeonatos, tem copas de pole, tem várias coisas ao redor do mundo, aqui no Brasil também.
A gente está tentando, inclusive, transformar o pole em modalidade olímpica. Aqui nesse estúdio, as aulas acontecem 2 vezes por semana e duram 1 hora. Antes da aula tem todo um alongamento e aquecimento. Subir e deslizar na barra não é tão fácil quanto parece, mas a professora garante que todo mundo pode aprender. Claro que a gente tem que respeitar a limitação do nosso corpo, né? Então, assim, se você não tem muita força no braço, começa mais leve, a gente vai aos poucos, todo mundo consegue ir evoluindo, né? Quem já tem mais facilidade, já fez alguma dança, já fez algum exercício físico, consegue evoluir um pouquinho mais rápido, mas quem nunca fez nada pode vir também que vai conseguir evoluir, com certeza. Os benefícios do pole são convidativos. A gente melhora muito a flexibilidade, porque trabalha muito o corpo, melhora a força, principalmente para as mulheres, a força do braço, que geralmente elas reclamam que não tem força no braço, que apesar de fazer musculação, trabalha mais perna, não trabalha muito o braço, então elas vêm muito procurando isso. A força do abdômen também trabalha muito, trabalha também consciência corporal, coordenação motora, porque querendo ou não é uma dança, então você vai trabalhar muito a coordenação motora, tudo isso. Além de todos esses ganhos, a prática, claro, ajuda a desenvolver a sensualidade e com isso eleva a autoestima. Mulheres que vêm com vergonha do corpo, a gente também trabalha muito isso psicológico para a gente se libertar desses paradigmas, desses padrões, né, que a sociedade coloca de que o corpo da gente tem que ser assim, não pode ser assado. Então a gente deixa a pessoa, ela vai se soltando aos poucos. Karine destaca o aumento da participação masculina no esporte. Está crescendo bastante a participação dos homens em campeonatos, aqui no estúdio mesmo, já estamos com alguns homens, turmas com homens, então assim, está crescendo bastante. Então venham homens, serão muito bem recebidos aqui. Estácio, neste dia da reportagem, estava na 2ª aula apenas, mas já cheio de expectativas. Eu sempre tive contato, com pole dance por conta dos vídeos que eu vejo, os videoclipes e as músicas. Todo mundo, na verdade, está lá dançando pole dance, mas a gente vê que são só mulheres dançando, né? Então eu disse, tá, todo mundo que faz pole dance tem um corpo legal e tal, e eu estou precisando, na verdade, voltar para uma atividade, uma academia. E eu acho que a academia, na verdade, é bem, aquele mesmo movimento, aquela mesma coisa. Procurava uma coisa mais dinâmica. Eu acho que o pole dance, na verdade, vai ser essa coisa dinâmica, que você trabalha com o seu corpo, você reconhece o seu corpo. O preconceito da adesão dos homens ao pole ainda existe, mas está aí para ser quebrado. O homem pode e deve praticar o pole, faz muito bem praticar o pole, é uma atividade muito saborosa. Tabu a gente tem que quebrar mesmo, entendeu? Então o homem no pole dance tem que ser uma coisa normal. E convidar todos os homens que assistem o programa a virem conhecer e participarem um pouco para desmistificar realmente essa coisa de que é coisa de mulher e vão ver que na verdade é muito difícil, mas muito saboroso e recompensador. O Viva Mais Flashback de hoje fica por aqui. Obrigada pela atenção e até o próximo domingo às 8 horas da manhã por causa do horário de verão aqui na sua TV Atalaia. Até lá!